Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós continuaremos falando sobre o capítulo 6, Pré-Modernismo. Na semana passada nós falamos sobre alguns autores e hoje vamos continuar falando sobre os autores do Pré-Modernismo, tá? Sobre outros autores. Então, Augusto dos Anjos. Os poemas de Augusto dos Anjos podem ser classificados como poesia científico-filosófico pessimista. O cientificismo revela-se, então é uma poesia científica, né? Porque a utilização de termos científicos, né, até então estranho à poesia brasileira, e esse é um dos traços que tornam a poesia de Augusto dos Anjos uma arte de ruptura com o passado. Então, nós temos também essa questão filosófica, essa questão metafísica, nós teremos um autor, um poeta que repensa essas questões existenciais, essas questões profundas, né? Então, as questões metafísicas e a tendência simbolista revelam a face filosófica mediativa dos seus versos. No niilismo, que é o princípio filosófico no qual a negação é o grau máximo da sabedoria, encontramos o traço pessimista da poesia de Augusto dos Anjos. Quanto aos aspectos formais, né, ou seja, quanto à formação dos seus poemas, né, quanto aos aspectos formais de sua obra, tem-se a frequente utilização do soneto. Então, gente, soneto é uma estrutura que tem a ordem mais canônica, né, a ordem mais comum. Nós temos uma estrofe com 4 versos, outra com 4 versos e depois duas com 3 versos. Então, são 2 quartetos e 2 tercetos. Então, gente, soneto e versos decassílabos, né? Ou seja, é quando nós temos em um verso 10 sílabas poéticas. As rimas também fazem parte, né, da poesia de Augusto dos Anjos. Além disso, há algumas figuras de linguagem que são muito recorrentes em sua obra, como o paroxismo, que é uma exaltação máxima de uma sensação ou de algum sentimento, e a hipérbole, né? A hipérbole é o exagero, então essas figuras elas têm uma relação próxima. Vejamos agora os seus poemas mais conhecidos. Então nós temos aqui esses 2 poemas, Augusto dos Anjos. Primeiro se chama Versos Íntimos. Então, vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Então, nós temos aqui, nós percebemos que existe uma interlocução, né? Então, ó, vês, nós está falando com o leitor. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja, né? Então, aquela pessoa que vai te ajudar é a mesma pessoa que também pode te deixar chateado, né? Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija, né? Então, escarrar aqui é um verbo científico, né? Que faz parte, é um verbo que é utilizado na ciência, né? Que trabalha com as questões de corpo, enfim. E depois temos aqui budismo moderno. Tome, doutor, esta tesoura e corte, minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte. Também das diatomáceas da lagoa, a criptogama cápsula se esbroa, ao contato de bronca destra forte. Dissolve-se, portanto, minha vida, igualmente a uma célula caída, na aberração de um óvulo infecundo. Mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Então, aqui esse sujeito poético também menciona, né, algumas palavras que fazem parte da ciência que trabalha com o corpo, enfim. E nós conseguimos perceber nos 2 poemas, gente, esse pessimismo, né? Para que o homem se acostume
com o fato de que viver é sofrer, né? Entre várias outras questões, logicamente. Agora vamos falar de Graça Aranha. Graça Aranha escreveu a obra Canaã. Então, falar sobre a obra de Graça Aranha é falar sobre Canaã, sua principal criação. Esse livro é classificado como um romance, ensaio ou romance de tese. Isso se deve aos seguintes fatos. Então, temos aí 1. As ideias contidas no romance são mais importantes, mais relevantes do que o enredo desenvolvido. 2. É considerado romance por concentrar as características convencionais da narrativa longa. 3. Ao constante debate de ideias. Então, gente, essa estrutura romance de tese, né? Isso já apareceu lá em naturalismo, né? Nós chegamos a mencionar quando estudamos o livro O Cortiço de Aloysio de Azevedo, né? Ou seja, ele queria provar, né? Esse é um romance de tese porque ele queria provar, né, a tese de que o homem é um produto do meio, né? Então, o que ele quer provar, né, vai ser mais importante do que a construção ali do enredo, né? Embora uma coisa tenha a ver com a outra, ele está focando na tese dele, no que ele quer provar. Então, né, essa questão, o número 1 tem a ver com isso. 2, é considerado romance, então romance não tem a ver, né, com o enredo, né, com a história, não é uma história de amor, né, mas é uma narrativa longa. Então, é considerado romance por concentrar as características convencionais da narrativa longa. E 3, porque há o constante debate de ideias. Então, o que se observa em Canaã é o confronto de posturas tomadas diante de 3 temas: as teorias acerca do atraso social brasileiro, o papel da imigração e a busca de um sentido para a existência. Tais discussões são personificadas nas figuras dos imigrantes alemães. Então, a gente tem aí Milkau e Lenz, recém-chegados ao interior do estado do Espírito Santo, onde iriam se fixar e começar uma nova vida. Cada um deles representa uma visão dos imigrantes sobre o Brasil. Então, Milkau prega que o imigrante deve integrar-se à realidade brasileira tanto em uma perspectiva social como em uma perspectiva racial, numa espécie de sonho de democracia étnica. Sérgio Gonzaga. Percebe-se no personagem Milkau um tênue socialismo cristão, em que vemos a pregação do amor, da solidariedade e da piedade para com o próximo, isto é, o brasileiro. Então, o Brasil seria, para o alemão Milkau, a terra prometida, né? Então, o Brasil seria Canaã. Por outro lado, Lenz representa as ideias colonialistas. Acredita na superioridade da raça ariana e vê na mistura de raças na mesma um sinônimo de atraso. Então, considera a população brasileira um conjunto de pessoas inferiores e incapazes, sendo a única possibilidade de progresso do país entregar-se nas mãos dos imigrantes alemães. Ao fim da obra, Lenz acaba aderindo às ideias de Milkau. O final de Canaã revela uma visão otimista do autor em relação ao futuro brasileiro, tendo como grande mote a importância da imigração para o país. Agora, gente, nós vamos falar sobre um outro autor muito importante aqui dentro do pré-modernismo, né, que é Euclides da Cunha, que escreveu a obra Os Sertões, que é uma obra muito considerável porque ela é mais do que uma obra literária, né? Então vamos lá. Em 1898, quando pede baixa das Forças Armadas, passando a viver como engenheiro e jornalista, Euclides da Cunha acompanha, na função de repórter correspondente, a fase final da campanha de Canudos, que foi iniciada em 1897. Então, olha só, a partir das reportagens feitas sobre Canudos é que se tem a base da narrativa que constitui Os Sertões, que foi escrito entre 1898 e 1901. Euclides da Cunha, então, acompanha a 4ª e última expedição das Forças Armadas contra o Arraial de Canudos, e o escritor, na função de repórter,
Então, olha só, ele estava na função de repórter. Chega ao local de batalha como ferrenho apoiador do governo. Porém, ao vislumbrar tamanha tragédia e disparidade de forças que aconteciam naquele local, muda a sua perspectiva e vê na guerra o símbolo do abandono do homem do sertão. Observa-se em Os Sertões a denúncia de um crime à nação. Então, para escrever essa obra, Euclides fundamenta-se nas ciências da época, todas com uma perspectiva colonialista. Então, as teorias provincianas da Europa e positivista. Seguindo esses preceitos técnicos, ele divide Os Sertões em 3 partes muito bem definidas. Então, essas partes são a terra, o homem e a luta. Então, gente, nós temos aqui, né, uma obra que foi escrita, né? Euclides da Cunha foi escrever essa obra porque ele era jornalista, né? Então temos aqui a primeira parte, a Terra. Em A Terra tem-se o estudo geográfico da região de Canudos, ou seja, do sertão, baseado nas teorias científicas do final do século XIX. O meio opressivo é descrito em todos os seus detalhes e acaba por se tornar um dos elementos intensificadores da dramaticidade da obra. É mostrada uma paisagem uniforme, uma paisagem seca, com uma vegetação rala e pobre. Então, nós temos muitos detalhes, né, sobre aquele lugar. Por isso aqui, né, obviamente, essa primeira parte se chama A Terra. Então, é mostrada uma paisagem uniforme, seca, com vegetação rala e pobre. Esse meio é um dos determinantes do comportamento do sertanejo. Depois, nós temos a outra parte que se intitula O Homem. Então, em O Homem, observam-se questões sobre a mestiçagem e etnia do sertanejo. Euclides vê na mistura de raças um mal. Tal mescla resultaria em seres bestiais, voltados à violência, ao desequilíbrio. A miscigenação, essa mistura, né, seria uma involução da espécie. Então, leia este trecho. De sorte que o mestiço, traço de união entre as raças, é quase sempre um desequilibrado. E o mestiço, mulato, mameluco ou cafuso, menos que um intermediário, é um decaído, sem a energia física dos ascendentes selvagens, sem a atitude intelectual dos ancestrais superiores. Leia um trecho em que o escritor compara o sertanejo com Hércules, né? E Hércules é um personagem da mitologia grega, símbolo de força e de resistência, e com Quasímodo, o Corcunda de Notre Dame, personagem da obra do escritor francês Victor Hugo. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto, Hércules Quasímodo. Reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos, o andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso. Aparenta a translação de membros desarticulados, agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. É um homem permanentemente fatigado, né, cansado. Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Naquela organização combalida, operam-se em segundos transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente, exigindo-lhe o desencadear das energias adormidas. O homem transfigura-se, impertiga-se, e corrigem-se-lhe prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos e da figura vulgar do tabaréu canhestro, reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinários. Então, a primeira parte falava sobre a terra,
nós conseguimos perceber, né, características sobre esse ambiente. E depois, né, nós temos aqui, então, esse sertanejo, né, que através de várias palavras, através de adjetivos, qualificado, né? Então, a comparação produz, assim, um efeito construtivo, né? Uma oposição entre o herói belo e forte da mitologia grega e o horrendo Corcunda. A partir dela, a gente percebe uma valorização do mestiço do sertão em relação aos demais mestiços urbanos, pois, segundo Cunha, graças ao isolamento geográfico que o sertanejo sofreu, ele não foi corrompido pela civilização, né? Então, esse isolamento geográfico, né, o sertanejo que fica ali em um local específico, né, que não se muda, que não tem esse contato com outras pessoas, né, ele não é corrompido então pela civilização, não é corrompido por outras pessoas. E depois, gente, a outra parte se chama a luta, né? Então, a luta é o momento mais dramático da obra e também o de maior relevância dentro de Os Sertões. Para escrevê-la, Euclides da Cunha contou com algumas fontes, além da ida à última expedição, como a leitura de textos sobre o acontecimento e entrevistas com participantes da guerra. Nessa parte, observa-se o grande erro cometido pelo governo ao mandar tropas para acabarem com o arraial. Desvelam-se em A Luta a extrema violência das forças armadas e também a sua dificuldade de ação devido ao meio natural hostil em que se encontravam, sendo esse aliado do sertanejo, né? Então o meio era aliado do sertanejo porque o sertanejo já estava ambientado, né, àquela situação. Então já adaptado a essa natureza. Nenhum método tradicional de batalha era eficaz naquele local onde os Hércules quasímodos tinham pleno domínio do ambiente. Então, por isso eles estavam em vantagem, né? Porém, o conhecimento da região não bastava. Os soldados das forças republicanas possuíam um pesadíssimo armamento contra os quais os sertanejos não tinham chances. Não tinham chance. Então, a gente vê aqui, né, uma sobreposição de forças, né, por parte desses soldados em relação a esses sertanejos. Desde o início da guerra, era já conhecido o lado derrotado. Entretanto, esses bravos lutaram. Então, assim, os sertanejos já sabiam que essa guerra não seria, né, que eles não venceriam essa guerra por conta dessa disparidade de forças, né? Entretanto, esses bravos lutaram até o seu último homem cair, nunca se entregando ao inimigo, que punia implacavelmente os prisioneiros de guerra com a degola. Então, ao final da contenda, os sobreviventes de Canudos eram apenas, essa parte é bem famosa, né, em provas, isso é cobrado em provas, enfim. Ao final da contenda, os sobreviventes de Canudos eram apenas idosos, mulheres e crianças. Leiam um dos trechos mais tristes e dramáticos de A Luta. Ai, gente, é muito triste. Então, olha só. Então, temos aqui. Os novos combatentes imaginaram-na, a guerra, né, extinta, antes de chegarem a Canudos. Tudo indicava. Por fim, os próprios prisioneiros que chegavam e eram, no fim de tantos meses de guerra, os primeiros que apareciam. Notou-se apenas, sem que se explicasse a singularidade, que entre eles não surgia um único homem feito. Os vencidos, varonilmente ladeados de escoltas, eram fragílimos. Meia dúzia de mulheres tendo ao colo crianças engelhadas como fetos, seguidas dos filhos maiores de 6 a 10 anos. Um dos pequenos, franzino e cambaleante, trazia a cabeça, ocultando-a inteiramente porque descia até os ombros. Um velho cap reuno apanhado no caminho. O cap, largo e grande demais, oscilava grotescamente a cada passo sobre o busto esmirrado que ele encobria por um terço. E alguns espectadores tiveram a coragem singular de rir. A criança alçou o rosto, procurando vê-los. O riso extinguiu-se. A boca era uma chaga aberta de lado a lado por um tiro. Ai, gente.
Enfim, então essa obra é uma das mais importantes da nossa literatura, né? Ela tem uma questão histórica muito presente. Essa divisão em 3 partes, né? Então a terra, o homem e a luta, de fato, é uma estruturação, né? É uma divisão da obra muito racional, né? Porque nós temos ali então essa terra, né? Que dava uma vantagem, né? Aos habitantes dali, já que eles estavam acostumados, né? Àquela seca. Depois nós temos o homem, né? Como esse homem é caracterizado, né? Pelo olhar de Euclides da Cunha, e depois nós temos então, né, a guerra em si, uma guerra que é injusta, né? Que mostra ali soldados muito bem armados, ao passo que nós temos uma população que não tinha como competir, mas que ainda assim, né, lutou até o fim naquela guerra, né? Enfim, então, queridos, a nossa aula termina aqui. Na próxima semana nós faremos exercícios sobre este capítulo. E aí, depois, na próxima semana, né, sem ser a próxima, a outra, né, nós daremos então continuidade à parte teórica das nossas aulas de literatura, ok? Sempre um prazer estar com vocês. Boa semana e até a nossa próxima aula.